Durante um tempo na minha formação, eu achei que tinha algum problema na minha voz. Eu cantava, mas sentia que o som ficava preso e a afinação oscilava muito, algo que era constantemente falado por professores, maestros e até comentado por colegas. E como muita gente faz, eu partia direto para a parte técnica. Será que eu não respirava direito? Será que a minha colocação estava errada? Será que a minha voz simplesmente não era boa o suficiente? E foi em meio a esses questionamentos que eu descobri que tudo se tratava de um estado interno que bloqueava a minha voz e a minha expressão só de pensar em cantar. Mas é claro que existem muitos motivos para uma voz presa, inclusive motivos técnicos, a falta da técnica adequada, maus hábitos no canto, tensões excessivas, repertório inadequado, tonalidades erradas e por aí vai. Mas hoje eu quero falar de uma outra parte dessa história que muitas vezes é negligenciada tanto pelo cantor quanto por seus professores, que são as questões emocionais que atravessam a voz. Por quê? Foi aí que tudo começou a fazer sentido para mim. Então eu quero propor uma reflexão para você. Para e pensa um instante sobre o que a sua voz comunica sobre você. Ela transmite confiança, despreocupação, autenticidade, coragem, calma, assertividade? Ou será que ela soa como alguém que sempre está se protegendo, com medo, tentando agradar, tentando cantar certo, tentando ser bonito, ser o melhor o tempo todo? E veja que isso não vale só para cantar, vale para a vida. Você consegue expressar as suas emoções genuinamente por meio da sua voz para as outras pessoas? Consegue dizer quem você é, o que você sente, o que você precisa? Ou tenta se defender atacando ou engole muita coisa? Aos poucos eu fui entendendo que a voz nunca está separada da história de quem canta. E existem muitos caminhos para uma voz presa, muitos padrões emocionais, alguns dos quais, inclusive, eu já vivi e vejo todos os dias em muitos cantores. Nesse vídeo, eu quero compartilhar 3 desses padrões e para cada um eu proponho um exercício simples que me ajudou, me ajuda e tenho certeza que vai te ajudar também. Então fica comigo nesse vídeo e não esquece de ajudar o crescimento do canal, curtindo, compartilhando, comentando. A primeira dessas razões é a supercompensação. Eu tive uma fase que eu achava que para ser valorizado, eu precisava cantar forte o tempo todo, empurrando o som, mostrando potência, mostrando presença, como se cada música fosse uma final de competição, dessas do tipo The Voice, X Factor, como se eu estivesse sendo sempre avaliado e tendo que provar alguma coisa para alguém, inclusive para mim mesmo. O problema é que o corpo não aguenta viver nesse estado. Ele entra em defesa, a musculatura trava, a laringe enrijece, a respiração fica descoordenada. Logo, a voz fica presa. Sem contar que a música deixa de ter dinâmica, o som fica grosseiro, fica previsível, fica difícil de ouvir. Né? Sabe aquelas pessoas que você fala, ah, nossa, dói o ouvido quando ela canta? E para isso a gente precisa sair da lógica da competição. E é quando eu proponho o seguinte exercício. Eu quero que você escolha um pequeno trecho de uma música que faz parte do seu repertório e que você sente que desperta esse tipo de supercompensação. Agora você canta esse mesmo trecho várias vezes, mas com
intenções diferentes. Uma vez com afeto, outra com raiva, outra com alegria, com tristeza, outra quase sem volume, como se estivesse falando consigo mesmo. E aí você vai ver como o som vai ganhando cores, intensidades diferentes e as palavras vão tomando novos sentidos. Para que isso? Você está quebrando padrões conhecidos da sua interpretação. E isso faz com que o seu corpo também seja levado a novas coordenações que poderão despertar um som menos tenso. Porque você está indo para um outro caminho diferente do habitual. A segunda razão para a voz presa é a hesitação, quando o corpo entra em modo de sobrevivência. E aqui a história fica ainda mais delicada, porque a hesitação fala de uma insegurança profunda. Medo. E eu já senti muito medo, você deve sentir também. Medo da crítica, eu já carreguei humilhações, algumas explícitas, outras mais sutis. Já tive medo de falhar, principalmente depois de já ter falhado. E por muito tempo eu achei que isso era fraqueza minha, mas não era. O que eu aprendi é que nessas situações o meu corpo não está me sabotando, ele está tentando me proteger, me deixando em alerta. É quando o cérebro percebe uma ameaça, que pode ser um olhar, um julgamento, uma memória, uma expectativa, algo que você ouviu, um lugar, um evento que você vai participar, um ensaio. E aí ele ativa um sistema muito antigo, que é o sistema de luta e fuga ou congelamento. E é por isso que a garganta seca, a respiração fica ofegante, a palpitação, as mãos ficam geladas, você sente tontura, a branco mental e até vontade de ir ao banheiro, porque o seu corpo entrou num lugar de existe um perigo iminente. Agora você imagina cantar, logo a voz fica presa. E o mais importante é que esse sistema não responde à lógica, ele responde à experiência. Se em algum momento da sua história se expressar trouxe dor, vergonha, rejeição, o corpo aprende isso como um perigo e passa a agir automaticamente para te livrar dessa situação. Só que por meio de treinamento, você pode dizer para o seu corpo como melhorar esse estado, como dizer que está tudo bem. E aí, eu proponho um exercício de visualização e canto. Em vez de tentar corrigir a sua voz, vamos trabalhar no seu estado interno, a partir do qual você vai cantar. Antes de emitir qualquer som, eu proponho que você feche os olhos por alguns segundos. E aí você vai se imaginar na performance, que pode ser entrando no palco, chegando para o ensaio, começando a estudar uma peça nova, indo ao encontro do seu professor, ir para aquela prova, ir para aquele show, e perceba as reações que começam a acontecer no seu corpo diante dessa visualização e dos pensamentos que começam a chegar por conta dessa visualização. Não luta contra esses pensamentos, não luta contra essas sensações, permite que elas cheguem. E agora você vai sentir os seus pés te apoiando, te deixando aterrado. Sente o peso do seu corpo distribuído sobre os seus pés, especialmente sobre os seus calcanhares. Nota a sua respiração e deixa fluir normalmente, com tranquilidade, no seu tempo. Então você ativa um sorriso
interno. Se for difícil pensar internamente, ativa um sorriso externo mesmo que tá tudo bem. E aí você vai dizer para você que não existe situação de perigo, você está no controle. Está tudo bem. Repita isso quantas vezes for necessário, até que você comece a sentir mais leveza, mais suavidade e uma curiosidade, um prazer por estar ali começa a surgir em você. Esse detalhe muda tudo, porque o cérebro associa o sorriso, a leveza, essa fluência na respiração, a presença e a segurança. A partir desse estado, você começa a cantar. Escolha um trecho, ou pode ser simplesmente um som que você queira fazer. E eu gostaria que você cantasse sem reagir ao som que está saindo, sem julgamento. Se a voz tremer, eu não corrijo. Se eu achei estranho, eu não me desculpo. Se não soa como eu esperava, eu sigo. E, inclusive, como no exercício anterior, eu posso escolher cantar fora do padrão, brincar com o timbre, cantar feio, cantar estranho, mudar a intenção no meio da frase. Tudo isso mantendo a única regra de presença sem julgamento. Não reaja, porque a reação alimenta esse sistema de ameaça. Então, faça esse exercício quantas vezes for necessário e você pode levá-lo, inclusive, para o momento antes da performance e adaptá-lo para a situação que você vai experienciar. Quase completando as outras duas razões, vem a terceira, que é o excesso de expectativas. Eu vou contar uma outra história, que eu tinha uma ideia muito fixa de como a minha voz deveria soar. Eu me comparava o tempo todo e quase nunca eu estava satisfeito. Cada vez que eu terminava uma performance que eu julgava ruim, vinha um ataque interno imediato e uma voz dentro da minha cabeça dizendo: não é isso, não tá bom, a sua voz não é assim, você não sabe cantar. Eu cantava sempre sob vigilância. O problema aí era a expectativa. Uma expectativa rígida, estreita, que não levava em conta quem eu era naquele dia, meu estado geral, como era o meu corpo, a fase que eu estava vivendo, a minha fisiologia, e eu tentando encaixar a minha voz numa ideia, quando o caminho talvez fosse o oposto. Deixar a ideia se adaptar à minha voz. Quando eu comecei a soltar essa imagem fixa, não abandonando o estudo, mas abrindo espaço para a escuta, algo mudou. A frustração diminuiu, a curiosidade aumentou, olhar para os obstáculos como parte do caminho passou a ser algo divertido, e aquela voz que antes parecia errada começou finalmente a ter permissão para existir. Pensando nisso, o exercício que eu proponho, eu estou chamando de reconciliação com a sua própria voz. Eu quero que você grave um pequeno trecho musical. E aí você vai fazer um acordo consigo mesmo. Não busque resultado. Não busque acerto. Durante o processo, celebra até o que você chama de erro. Ai, tô cantando o trecho e não tô gostando, etc. Tá ruim. Ai, vou quebrar. Olha a respiração, né? Todos esses apontamentos que a gente faz quando tá no processo de estudo. Depois que você gravou, você vai ouvir essa gravação. Ouve várias vezes. E permita sentir o desconforto, porque ele faz parte.
Só que, em vez de você tentar corrigir o que você já percebeu que está saindo mal, está errado, enfim, você vai procurar 3 coisas de que você gostou. Uma nota, um fraseado, uma respiração, uma pausa. Qualquer coisa. Você vai se forçar a encontrar algo que tenha saído bom. E pode acreditar, você sempre encontra. Porque você está abrindo um espaço para gostar do processo que você está fazendo. Você está se desapegando do resultado. E mesmo aquela nota que possa ter saído errada, ter saído feia, ela pode não servir para aquele contexto, mas ela pode ser usada para outro contexto. Então, o que eu gostaria de deixar como reflexão desse vídeo é que uma voz presa raramente é só técnica. Ela carrega histórias, a sua história, carrega medos, carrega desejos, desejos de ser ouvido, desejos de expressão. Para de brigar com a sua voz e começa a escutá-la genuinamente. Ela tem algo a te ensinar. Escuta o seu corpo enquanto você está cantando. Afasta pensamentos intrusos. Deixa eles lá pequenininhos. E aí você vai ver que a sua voz vai começar a fluir de uma maneira muito feliz, muito gostosa. Então, se você gostou desse vídeo, curte, compartilha, se inscreve no canal e deixa também um comentário sobre qual questão você acha que tem mais a ver com você hoje nessa coisa de voz presa. E se você acha que precisa de ajuda para resolver algum problema vocal, entre em contato comigo para a gente se conhecer. Eu vou ter o maior prazer em conversar com você. Um beijo e até a próxima.